Salve, salve! Boa tarde, Aracaju, boa tarde, Sergipe. Hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Excelente semana para todos nós. O nosso programa já está no ar, começando agora, ao vivo, com tudo que você precisa saber, a informação precisa, atualizada no tempo que ela acontece. Tem entrevistas, análise política e, claro, os bastidores do poder, né? E aí, evidentemente, a gente vai trazer a partir de hoje duas entrevistas importantíssimas para a gente poder entender essa reta final da disputa do 5º Constitucional. Pois é, aqui no nosso Atalaia Mais de hoje, nós estamos recebendo aqui nos estúdios dois candidatos à vaga do 5º Constitucional, que é a vaga da advocacia no Tribunal de Justiça, que é o Felipe Cortez e o Alessander Barbosa. Eles vão justamente falar um pouco da trajetória de vida, trajetória profissional e por que se colocaram à disposição da advocacia sergipana. Alessander Barbosa é advogado há 25 anos, exerceu advocacia em todas as áreas, mas se especializou nas áreas cíveis, empresariais e ambiental. É mestre em Direito pela Universidade Federal do Sergipe e também possui pós-graduação em processo civil. Já Felipe Cortez é advogado há muitos anos, é doutor e mestre em Direitos Humanos e especialista em Direito Público. Carrega a experiência como procurador municipal e membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB de Sergipe. E eles vão bater um papo comigo e com você, sergipano e sergipana, advogado e advogada do nosso estado. Quem não é advogado, mas conhece algum advogado, quem tem advogado na família, um advogado amigo, você pode justamente acompanhar a entrevista e até mesmo direcionar, sugerir o voto em um desses dois candidatos que a gente vai entrevistar hoje, tá? Mas o primeiro, pela ordem alfabética, doutor Alessander, seja bem-vindo aqui na nossa TV Atalaia. Boa tarde. Boa tarde, Foca. Muito obrigado pela recepção, pela abertura do espaço para ouvi-lo, para nos ouvir, né? Vamos falar um pouco da trajetória. Por que o direito, doutor? Por que entrar na advocacia? Porque é uma profissão árdua, mas muito prazerosa? Sim, como toda profissão tem seus prós e contras, né? Mas eu acho que o direito em si, pelo menos a advocacia, ele lhe propicia felicidades outras, né? Porque você lida com a sociedade, seus clientes, e você colhe esses resultados. E os resultados, quando são positivos, eles promovem uma alegria para além da sua pessoa. Então, é bastante gratificante. Essa trajetória, 25 anos, o senhor conhece realmente a advocacia pé no chão, aquela advocacia que está ali, à disposição dos clientes em todas as áreas. O senhor transitou em tudo, né? Ainda hoje, pé no chão. Hoje pela manhã eu ainda estive no tribunal e não foi para fazer campanha, foi para fazer sustentação oral. Coisa boa. Então, sim, eu, como todo jovem advogado, quando você se forma, você milita em todas as áreas, criminal, previdenciário, trabalhista, e com o tempo você vai direcionando alguma coisa, né? E eu realmente, durante esse tempo, fui em várias áreas, militei em várias áreas e hoje, como você bem disse, eu consegui segmentar um pouco mais minha advocacia na parte civil, contratual. Criminal não faço, mas já trabalhei, fez eleitoral? Como disse, já fiz eleitoral, já trabalhei em campanha, aquela advocacia muito dinâmica, de prazo em hora. Eu trabalhei em eleitoral na época em que as publicações eram no mural da Justiça Eleitoral. Então, tenho uma experiência vasta, realmente, na advocacia. 25 anos não são 25 dias, né? Sem dúvida. Então, comecei estagiário de escritório de advocacia, depois do escritório próprio, pequeno, depois uma grande banca, onde passei 20 anos. Depois reabri um outro escritório pessoal com um sócio há 1 ano e alguma coisa, para fazer uma advocacia mais setorizada, onde a gente fala a gente dá um termo, advocacia de estúdio, né? Sim. Então, mas a advocacia sempre me manteve capturado, né? E apaixonado. Qual a importância do 5º para estabelecer a democracia no Tribunal de Justiça, tendo ali os representantes do Ministério Público, da advocacia, do Poder Judiciário, tendo esse equilíbrio nas tomadas de decisões, né? Isso. A advocacia, o 5º Constitucional, ele vem da Constituição de 1934, né? A ideia de
efetivamente levar ao tribunal uma voz diferente, uma voz mais próxima da sociedade. O advogado, ele, para o bem ou para o mal, ele está mais próximo da sociedade do que o judiciário em si. É ele que leva as informações para o cliente, sim, é ele que coleta as informações do cliente e leva ao judiciário. Portanto, ele tem o conhecimento de causa pessoal, que a gente chama de agruras da sociedade, os problemas sociais. Então, essa ida de um representante da advocacia para dentro do Poder Judiciário, ele vai efetivamente levar uma visão diferenciada, pré-compreensões diferentes da advocacia, de modo que a justiça seja feita de forma mais democrática, mais plural e, portanto, as decisões, em última análise, saiam mais justas, que essa é a finalidade do judiciário, né? Proferir decisões justas no interesse da sociedade. Então, a advocacia, como função essencial à administração da justiça, como está no nosso texto constitucional, ela é efetivamente essencial para a prolação de decisões justas. É o advogado que ajuda na produção das jurisprudências, né, das decisões judiciais. Então, é uma decisão super importante. Qual a posição do senhor diante dessa demora para a eleição do quinto? Foi muito ruim? Tem, assim, algumas candidaturas deram um passo antecipado. Talvez pessoas que não imaginavam participar do pleito tenham sido favorecidas com essa demora, entre aspas, né, essa suspensão do pleito, para maturarem a possibilidade de participarem, e tivemos candidatos que participaram agora e não foram inscritos no pleito anterior. Então, em um primeiro momento, a gente diria que foi prejudicial, mas o tribunal está bem servido. Hoje tem um grande jurista ocupando a vaga, né, o desembargador, mas outros candidatos assumiram a tarefa de também colocar os seus nomes. Então, tem a parte boa e a parte ruim, né? É interessante que o candidato da advocacia ingresse logo, né? Então, se for para dizer que foi ruim, ou se foi bom ou ruim, eu diria que foi ruim. Era melhor que não tivesse tido a suspensão. Mas ocorreu, agora o que interessa é que foi reiniciada a campanha e a gente está próximo aí da primeira linha de chegada, né? Eu faço sempre essa pergunta, eu acho que é a mesma pergunta para respostas diferentes, porque cada um tem a sua experiência de vida, as suas convicções, enfim. Claro. Por que ser candidato ao quinto? Veja bem, a vaga existe. O quinto constitucional existe. Se não eu, algum outro. Então, o que importa é que o advogado tenha a consciência de que ele tem um bloco de valores e de pré-compreensões de vida e jurídica que o credenciam para exercer aquela atividade daqui por diante. E eu, em conversa com a minha família, primeiramente, com colegas e depois comigo mesmo, né, à noite, eu cheguei à conclusão que seria um desafio, uma nova fase, né? Eu tenho uma experiência bastante sólida na advocacia, como eu disse, 25 anos, de advocacia atuante, né? Eu não sou professor advogado ou empresário advogado, eu sou advogado. Então a vaga é da advocacia, isso é importante que se diga. Então eu me considero um representante que traz os predicados objetivos, senão não estaria deferida a minha candidatura, e subjetivos para exercício do cargo. E bem representar a advocacia, independentemente de grupos, né? Representar a advocacia, a classe, que é essa a ideia. Então, isso precisa ser bem discutido, doutor. Representar os interesses dos advogados, não os interesses de um ou de outro, né? Tem que chegar lá para sentar na cadeira para dizer assim, olha, eu fui eleito, claro que houve um crivo do tribunal e uma indicação do governador, mas eu só estou aqui porque a advocacia me conduziu para sextupla. Então ele precisa ter consciência disso, né? Exatamente. Foi o que eu tenho dito, o seguinte: grupo se forma, se deforma e se desforma. Então, é válido que você esteja ligado a grupos, eventualmente, mas você pode sair, pode voltar. Então, o grupo hoje, o interesse maior tem que ser privilegiado, tem que ser prestigiado, é o grupo da advocacia. Então,
ou você representa a advocacia como um todo e tem a percepção de que você estando lá não pode dar preferência a um ou a outro, ou não faz sentido você participar do pleito, né? Essa é a minha percepção do fundamento e das razões pelas quais eu acredito que a minha candidatura representa, sim, a advocacia, né? Porque uma das características que falam sobre mim, é difícil a gente falar sobre Sim. Nós mesmos, né? Mas é preciso falar, campanha eleição é eleitoral, isso. doutor, é isso. Eu estou acostumando, eu diria que já estou acostumado já a pedir voto, mas é a capacidade de diálogo. A capacidade de diálogo, de transitar em grupo A, grupo B, sem fazer inimigos, né? Isso não é ser isento, nem não ter posições. As minhas posições são firmes naquilo que eu acredito. Se eu for mudar de opinião, sem problema, muda de ideia quem pensa melhor, como se diz, né? Sim. Não tem nenhum problema em retornar. Mas fazer pontes é a minha vida. E não queimo as que ficam para trás, porque eu posso precisar voltar. Então, a ideia de que Alessandro é uma pessoa que dialoga bastante, que concilia bastante, que tem essa veia diplomática, foi uma das coisas que me motivou, e isso eu reconheço em mim, que me motivou a colocar meu nome como candidato. Entendi. Então, essa boa entrada do senhor com os colegas advogados, também no tribunal, que é importante, você ter um contato e um convívio harmônico ali com os desembargadores, é fundamental para o perfil do próximo desembargador, é isso? Sem dúvida. Veja, a melhor referência que um advogado pode ter não é do seu cliente, é do seu colega de profissão. E aí eu lhe convido a Extra Televisão, Sim, perguntar a suas fontes, a quem você tiver acesso, quem é Alessandro Barbosa. O que é que ele representa? É isso mesmo? Eu te garanto que você terá uma resposta horizontal dos colegas e dos clientes que eu patrocino. Em relação a uma resposta de que alguém leal, alguém ético, alguém que age nos limites estabelecidos dos valores que eu aprendi, que são necessários a uma vida em sociedade. Em relação ao tribunal, eu estou no tribunal toda semana, entregando memoriais, despachando em secretaria, fazendo sustentação oral, enfim, o tribunal é a minha rotina. Além do tribunal, juizados, justiça comum, também estou sempre. Então, como você disse, um advogado de chão de fórum, de fivela no balcão. Então, essa entrada, essa rotina diária e semanal nos tribunais me abriu as portas dos gabinetes, dos tribunais, para ser bem recebido pelos desembargadores, pelos juízes, né? Enfim, é isso. E as propostas? Aliás, propostas não, os compromissos, né? Os eixos que o senhor tem para a advocacia. Então, nós fomos, a nossa candidatura foi a primeira a registrar um manifesto, né? Nós entendemos que não faria sentido fazer 40, 50, para a gente não faria sentido fazer 40, 50 promessas ou propostas, enfim, como posso citar, cuidar de saúde mental do advogado. Acho que cuidar de saúde mental do advogado a gente cuida quando a gente libera o alvará dele, quando a gente despacha o processo no prazo legal. Esse é o ponto. Então, nós, pela nossa experiência, achamos interessante registrar um manifesto e fizemos compromissos. São 9 eixos, né, de compromissos, que são compromissos que são efetiváveis no gabinete. E aí é onde entra a questão importante, que se tenha isso em mente. A eleição não é para o tribunal, a eleição é de um desembargador, representante da advocacia. É importante que sua visão seja de advogado, mas que suas propostas sejam efetiváveis no gabinete e, a partir daí, elas sejam germinadas dentro do tribunal. Então, são compromissos que vão desde o balcão virtual dentro de gabinete, que é um canal com a advocacia do interior, horizontalizando também esse atendimento, porque há uma dificuldade. Muitas vezes a advocacia do interior, no interior do estado, melhor dizendo, ela acaba em primeiro grau, porque não tem esse acesso ao tribunal. Vinha um advogado de Canindé para cá, de Glória, enfim, de outros lugares mais distantes. Então, o balcão virtual em gabinete passa pela
pela conexão com a jovem advocacia através da Comissão de Jovens Advogados da OAB, estabelecendo cartilhas de atendimento no tribunal, porque é importante, o jovem advogado muitas vezes tem uma dificuldade de acessar o tribunal, porque é uma liturgia diferente, mais complicada, e chegando, dentre outras, são 9, ao gabinete acadêmico. Como você disse, eu tenho uma parte da vida na academia, não sou professor, mas tenho pós-graduação, processo civil, em Direito do Estado, LLM em Direito Empresarial, mestrado em Direito da Universidade Federal do Sergipe, então eu tenho uma veia acadêmica. E o que me trouxe até aqui, dentre outros fatores, sempre foi a minha, eu chamo de imposição técnica, né? É aquilo que ele nos coloca e nos posiciona na nossa área de atuação, né? Imposição técnica. Então nós, a partir daí, criamos o gabinete acadêmico. É também um canal de diálogo, eu sempre falo em diálogo, com os grupos de pesquisa das faculdades de Direito do Estado, coletando material de pesquisa, conclusões dos trabalhos desses grupos e formando uma espécie de biblioteca e acervo que pode ser utilizado nas decisões judiciais, robustecendo decisões judiciais para além de citações jurisprudenciais, né? Prestigiando a doutrina local, nesse sentido. Então, são compromissos efetiváveis. E aí você segue, doutor Alessander, lá no Instagram, né? Como é que segue lá? @Alessander Barbosa, é aberto. @Alessander Barbosa, tá? Não é Alexander, não, é Alessander com 2 S, tá? Então segue lá, tá aqui, ó, @Alessander Barbosa e acompanha essa reta final. Final, campanha subindo, candidatura em franca ascensão. Força na caminhada, muito obrigado pela vinda do senhor aqui. Muito obrigado, e boa sorte, boa sorte. Obrigado pelo espaço. Vamos acompanhar o resultado final justamente dessa eleição na próxima quarta-feira. Mas olha, meus amigos, eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta eu vou entrevistar o doutor Felipe Cortez, que é também candidato ao 5º Constitucional, tá? É o único candidato autista nessa disputa, inclusive disputando aí na vaga PCD. Mas olha, antes eu vou falar para você sobre a linha de suco 100% da Maratá. Você já conhece essa linha de suco 100% da Maratá? É 100% fruta, sem adição de açúcar, isso mesmo, sem adição de açúcar. Você, por exemplo, que gosta de produtos sem conservantes, conheça a linha de sucos 100% da Maratá, nos sabores de uva, uva com maçã e laranja. Pensou em produtos de qualidade? Pensou Maratá, porque Maratá é, sem dúvidas, o melhor que há. Eu já estou aqui com o meu 100% uva para a gente saborear.